Oi, gente! Voltamos ao Filosolíngua e falaremos agora um pouquinho sobre Gottlob Frege, o que é conhecido como o primeiro filósofo da linguagem. Até então, a gente estava falando concepções sobre linguagens de diferentes filósofos que não são filósofos da linguagem, são filósofos, não é um sabor específico de filósofo. E o Frege, ele é conhecido como o primeiro filósofo da linguagem, e ele era matemático. Olha só quem diria. Ele era meio louco, meio maluco das ideias, e ele queria explicar a matemática de maneira analítica. Porém, como todos os outros filósofos falaram, ele percebeu uma coisa que é que a linguagem é falha. Só que ele foi um pouco mais longe no porquê que a linguagem é falha e na descrição, nas teorias dele, tanto que por isso que ele é considerado o primeiro nome da filosofia da linguagem mesmo, assim, porque ele deu uma pirada muito mais além do que os outros estavam falando. A sua obra principal, que é Sobre Sentido e Referência, ela discorre sobre a ideia de igualdade entre os objetos. Porque você lembra, né, que ele queria explicar a aritmética de maneira analítica, e na aritmética, na matemática em geral, o conceito de igualdade é algo basilar e algo que tem que ser intrínseco e tem que ser igual mesmo, porque matemática é uma ciência muito exata, né? Vai pra lá, deixa pros amigos matemáticos. Mas aqui a gente ainda tem que lidar um pouquinho sobre isso. Então, ele faz algumas analogias e explica as coisas de uma maneira bem exata. Então, ao começo da teoria dele tem uma base que é a ideia de que A igual a A é redundante e A igual a B é informativo. Por exemplo, quando você fala Vênus, é redundante. Beleza, eu sei que Vênus é Vênus. Mas quando você diz que Vênus é Vésper, caso você não saiba, e eu não sabia antes de começar a pesquisar sobre isso, quando Vênus é visto no final da tarde, no céu. Muitas pessoas confundem com uma estrela, chamam até de estrela d'alva, mas na verdade é o planeta Vênus, mas é visto como uma estrela quando ele aparece no fim da tarde, e aí ele tem uma nova nomenclatura, que é Vésper. Ó, informativo, informação, aqui tem informação. Ou seja, tomando lá, se eu falar Vênus é Vênus, eu tô sendo redundante, mas se eu falar, tá ligado Vésper, e a pessoa conhece Vésper, mas por algum motivo não sabe que é o mesmo planeta, fala, você conhece Vésper? Sabia que é Vênus? Eu vou estar sendo informativa com essa pessoa por meio da noção de igualdade. Porém, aí tudo tem um porém, né? A igualdade, ela tem que continuar sendo uma igualdade. Ou seja, para a gente ter uma igualdade A igual a B, e ela não ser redundante, passar mais informações e ainda ser uma igualdade, é preciso que tenha uma diferença entre o modo de apresentação do objeto. Como assim? Não entendi. Calma que nós explico. Quando a gente fala Vênus é Vésper, nós estamos falando sobre o mesmo objeto. Planetinha lá, orbitando, o primeiro planeta do sistema solar, tá lá. A gente está falando sobre esse objeto. Porém, a maneira com a qual esse objeto é apresentado pra gente é diferente. Então, por isso, há a noção de igualdade. Vênus é Vésper, pois se refere ao mesmo objeto, porém a forma como esse objeto se mostra pra gente é diferente dependendo do contexto, por isso tem a informação a mais. E aí, você lembra lá do nomezinho do texto dele, sobre sentido e referência? Aí a gente vê o que é o sentido e o que é a referência. A referência é o objeto em si sobre o qual a gente está falando, e o sentido é a forma com a qual nós estamos falando desse objeto, por conta da forma com a qual esse objeto se apresenta. Mas não se engane, não tem uma palavra exata que represente o objeto. Vênus, por exemplo, é a palavra mais utilizada para se referir ao planeta lá, mas assim, ainda assim, ela é uma referência, porque ela não é o planeta. Ela está apenas referenciando o planeta. O que é o objeto mesmo é lá o gigante, gigante não, né? Vênus é pequeno. É lá o planeta, pequeno não, né? Porque perto de mim é grande, mas perto dos outros é pequeno. Esse daí deixa pros amigos astrônomos. Vênus é ainda só uma referência ao objeto. Ou seja, Vênus é apenas um sentido dado ao objeto. Ou seja, voltamos aqui sobre sentido, é a palavra que a gente usa para se referir ao objeto. Ou seja, o objeto é a referência e a palavra é o sentido. É simples, tranquilo. Você sabe disso. E se você não souber disso, se você não tiver entendido ainda, eu escrevi um texto na minha Medium, olha aqui, Momento Jabá, chamado A Filosofia nos mostra que a linguagem está mais próxima das ciências exatas do que o senso comum acredita. Porque eu fiquei
maluca, tipo, o Frege foi algo que me ocupou muito tempo, porque eu fiquei tentando buscar uns outros exemplos e umas outras coisas, e, nossa, obrigada. Filosofia da linguagem é meu amor. E aí, a gente entra num terreno um pouco mais matemático ainda, que é a referência nas sentenças. E para explicar isso, o Frege usa equações. E eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. 2 é igual a 1 mais 1. Vocês concordam comigo que 2 é igual a 1 mais 1? Porque eles têm a mesma referência, que é o número 2. 2, a representação assim numéricazinha, se refere a 2 unidades. E o 1 mais 1, que é 1 mais 1 juntinho assim, também significa 2, porque é a referência, porque é um sentido dado à referência de 2. Porém, 3 vezes 2 não é igual a 3 vezes 1 mais 1. Por mais que o 2 e o 1 mais 1 tenham a mesma referência, eles ainda assim são diferentes em sua essência por conta da forma com a qual eles se apresentam. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1 mais 1, 4. Então, eu acho que essa forma que ele fala das equações e tudo mais torna tudo muito mais fácil de entender esse negócio aí, mas pode ser por conta da minha forma de interpretação do mundo. Qualquer dúvida, chama nós, que nós estamos aí. E eu espero que vocês tenham curtido saber um pouquinho mais sobre esse maluco das ideias que é o Frege.